Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos de volta, estádio Santiago Bernabéu. Nessa terça-feira tem a quarta rodada da fase de Liga da Liga dos Campeões. Teremos o duelo dos maiores vencedores da história da Champions, Real Madrid com 15 taças da Champions contra Milan com 7. O curioso é que a última vez que eles se enfrentaram faz 14 anos, foi lá na temporada 2010-2011. Naquele então a diferença de títulos para as duas equipes era de apenas 2 títulos a mais para o Real Madrid. O Real Madrid tinha 9 e o Milan tinha 7. Corta aí para 2024, a diferença passou a ser de 6, para vocês verem o momento, né? A exigência diferente que estão essas duas equipes na última década. O Real Madrid domina aí a questão de títulos na Champions nessa última década e o Milan está tentando voltar a ser competitivo na competição, e aí essa grande diferença. Bom, sempre aquele pedido, se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa o like e, claro, os comentários por aqui. Primeiro eu quero falar que os últimos dias eu até tinha planejado fazer vídeos por aqui, mas realmente a situação aqui na Espanha é muito triste. Para quem me acompanha por aqui, me acompanhou na tragédia que a gente viveu lá no Rio Grande do Sul, nas enchentes, nas inundações, a comunidade valenciana, que fica no mar Mediterrâneo aqui na Espanha, está sofrendo exatamente a mesma coisa, assim, muito parecido. Motivos um pouco diferentes, consequências bastante parecidas e tragédia nos mesmos moldes, né? Muita gente perdeu tudo, a gente teve perda de vidas, ainda não sabemos exatamente quantas. Há uma crise política muito grande na Espanha, uma cobrança muito grande por parte dos cidadãos, né? Da sociedade, porque, enfim, foi tudo errado, a tragédia ela foi maior porque, enfim, muitos problemas e realmente os dias têm sido muito complicados. Então, mandar um beijo e um abraço para todo mundo que é de Valência, que conhece alguém na comunidade valenciana que está passando por problemas, e só mandar o meu apoio e o meu carinho, porque eu sei como é passar por isso. A gente lá no Rio Grande do Sul passou. Ainda estamos tentando nos reerguer lá no Rio Grande do Sul e o caminho da comunidade valenciana vai ser muito difícil nos próximos meses, então isso. E já entrelaçar isso a coletiva do Real Madrid. Carlo Ancelotti muito emocionado na entrevista coletiva, deixando bem claro que a postura dele e dos seus jogadores, depois o Lucas Vázquez foi na mesma linha, que foi o jogador que falou na prévia desse jogo, que a postura deles era de não jogar futebol neste momento. Durante o fim de semana, não todos os jogos do Campeonato Espanhol pararam, somente os que aconteceriam na comunidade valenciana, ou seja, Valência, Real Madrid, o jogo do Levante e alguns da segunda divisão, mas os demais da primeira divisão espanhola não pararam. Muitas críticas aqui no país em relação a não ter parado o futebol. E o Ancelotti na prévia desse jogo contra o Milan, na qual eu imaginei que a gente fosse ver um Ancelotti emocionado, mas por outros motivos, né? Afinal de contas, ele vai enfrentar o time do coração dele, né? O time que ele mais treinou, o time que ele mais ganhou Champions, 2 como jogador, 2 como treinador. E eu imaginei que a gente fosse ver um Carlo Ancelotti muito emocionado, mas o motivo pelo qual ele estava emocionado era realmente porque ele estava muito afetado com tudo que a gente está vendo e vivendo nesses dias aqui na Espanha, que está sendo realmente muito difícil ver a tristeza das pessoas. E o Ancelotti foi muito assertivo na entrevista coletiva, dizendo que o futebol é uma festa, que comemorar gols é uma festa, mas que isso só pode acontecer quando está tudo bem, quando as pessoas estão bem, quando as famílias estão bem, quando está tudo bem. É impossível estar tudo bem sempre, né? Mas dentro do teu país e tão próximo que está acontecendo em Valência, é óbvio que não vai estar tudo bem, né? Então, o Ancelotti foi muito assertivo para mim nas respostas que ele deu na coletiva, querendo passar essa mensagem. O Real Madrid adotou a entrevista coletiva da prévia de uma Liga dos Campeões, não para falar sobre o jogo. A gente até, claro, nós imprensa brasileira queríamos saber como é que o Vinícius estava, como é que o Ancelotti tinha visto a questão da bola de ouro, e ele desviou totalmente o tema, e na minha humilde visão, acredito que ele fez o correto, porque a intenção do Real Madrid na entrevista coletiva era deixar bem claro que o time, que o clube, que os jogadores, que o técnico, que está todo mundo muito afetado com o que está acontecendo e que nesse momento tem uma coisa muito mais importante do que o futebol, né? E foi um momento para o Real Madrid falar sobre o que está acontecendo em Valência na prévia de um jogo que é muito importante para o time, que é muito importante para o seu rival, e o Real Madrid utilizou esse momento para falar de uma tragédia, né? Então,
Se pode estar contra ou a favor, eu particularmente achei que foi uma boa opção do clube utilizar a voz que o Real Madrid tem para falar de um momento complicado, para chamar a responsabilidade das autoridades, para alertar a população e o mundo do que está acontecendo nesse momento em Valência, porque o Real Madrid é um canhão muito grande, né, no sentido de informar sobre, todo mundo estava de olho na entrevista coletiva. E foi muito nessa linha. O Ancelotti quis falar pouco de futebol, falou pouco de futebol e alertou muito sobre o que está acontecendo em Valência. Mas obviamente que o jogo vai acontecer nessa terça-feira aqui no Bernabéu, e aqui no canal eu vou falar um pouquinho de futebol, apesar de ter concordado com a postura do Real Madrid na entrevista coletiva e ter chamado para mais um alerta e um pedido de ajuda, e enfim, o que podia ser feito ali em termos de palavras, né, para ajudar. O Real Madrid tem ajudado também com doações, enfim, mobilização aqui nos arredores do estádio, nas placas do estádio. A gente tem o tempo inteiro ajude, canais de doação da Fundação Real Madrid, que está com uma parceria com a Cruz Vermelha, enfim. É uma mobilização mesmo do clube para tentar ajudar o pessoal de Valência, que está sofrendo e vai sofrer muito nos últimos dias. Mas entrando para o campo bola, que é o menos importante entre as coisas mais importantes, como mesmo disse o Ancelotti, futebol é a coisa mais importante entre as menos importantes na vida. Entrando para mais importante entre as menos importantes, como eu dizia, são muitos anos sem Real Madrid e Milan se enfrentarem, são dois clubes gigantescos na Champions, né? O Real Madrid abriu toda essa vantagem aí nos últimos anos porque viveu um momento diferente do Milan, que tenta voltar a ser competitivo dentro das competições europeias, está na quarta Champions consecutiva de novo, né, jogando essa fase de grupos, então Liga agora. O Real Madrid é um constante na Liga dos Campeões, foi durante o único time que jogou todas as fases de grupos, que passou para todas as oitavas de final em fase de grupos, enfim. São dois gigantes da Champions, e o histórico entre eles é muito igualado, são 15 jogos, 6 vitórias para cada lado, 3 empates, 24 gols do Real Madrid, 25 do Milan. O Real Madrid acumula 11 jogos consecutivos vencendo equipes italianas, venceu 7 dos últimos 8 aqui no Bernabéu. Então o retrospecto do Real Madrid contra os italianos recentemente tem sido muito bom. Como eu dizia, é um jogo que a gente imaginava um Carlo Ancelotti muito emocionado, vimos por outro motivo, mas vai ser um jogo especial para eles. Ele vai enfrentar o Milan, um time que ele treinou mais de 400 vezes na carreira, no qual ele conquistou muitos títulos, entre eles 2 Champions como jogador, 2 Champions como treinador, e é uma verdadeira lenda do Milan, o Carlo Ancelotti. E é a primeira vez que ele vai enfrentar o Milan como técnico na Champions, então tem vários ingredientes aí que fazem o jogo ser atrativo no nome de Carlo Ancelotti, né? O Real Madrid está há 10 dias sem jogar, porque o jogo depois do Clássico ia ser em Valência e devido à tragédia não se jogou, então o Real Madrid está 10 dias sem jogar. O Ancelotti até falou um pouquinho só sobre isso, de que ele aproveitou esses dias para fazer o trabalho dele, né, que é preparar o jogo. Vamos ver como é que a gente vai ver o Real Madrid contra o Milan. Um Real Madrid que precisa se reencontrar de novo na temporada, depois da goleada para o Barcelona aqui no Bernabéu, precisa encontrar caminhos no geral nessa temporada. A gente tem visto individualidades resolverem, como foi o caso do Vini aqui no último jogo da Champions, a virada sobre o Dortmund. Mas quando as individualidades não aparecem, o coletivo está deixando a desejar, né, desse Real Madrid. Então vamos ver contra o Milan, que é um time que tem sofrido muito nessa temporada. Na Champions, dos 3 jogos, perdeu 2, venceu 1, sofreu mais gols do que marcou. É um time que não tem explorado as suas principais características, e o Paulo Fonseca confirmou que o Rafael Leão vai ser titular contra o Real Madrid. É um jogador que talvez seja o melhor jogador em termos de qualidade, né, e de desequilíbrio dentro desse time do Milan. Porém, é um jogador que tem problemas com o técnico, claramente. 3 jogos consecutivos começando no banco de reservas, mas o Paulo Fonseca confirmou que ele vai ser titular contra o Real Madrid. O Milan, que deve ter Álvaro Morata no ataque, que vamos ver se ele vai ser vaiado ou não pelo Bernabéu, porque aí é outra questão. Ele foi vaiado no último jogo dele aqui, que nem foi com o clube que ele visitou, o Bernabéu, com a Juventus, com o Atlético de Madrid, mas foi com a seleção espanhola, algo que doeu muito no Morata. A gente viu depois ele com declarações em relação ao ponto, a parte psicológica dele, que ficou muito afetada, principalmente depois daquele jogo. Ele falou para uma entrevista ao The Atlético que ele espera ser vaiado no Bernabéu de novo, mas vamos ver como é que vai ser o recebimento ao Álvaro Morata por aqui. O Milan, que é o Milan do Pulisic, que é o artilheiro do time com 7 gols, ainda tem 3 assistências em 13 jogos, mas é um Milan que a gente vê, pela qualidade de alguns setores do campo, a gente vê muito pouco desse Milan, né? Se pede mais ao Milan.
E que na tabela de classificação, nesse momento, o Milan está fora dos playoffs da Champions, é o 25º. O Real Madrid tem 12 pontos, é o 12º na tabela de classificação da Liga dos Campeões. Não faz uma incrível Champions, mas venceu os 2 jogos em casa. O Real Madrid só marcou gol no segundo tempo nessa Liga dos Campeões. Os 5 no Dortmund foram no segundo tempo, os 3 no Stuttgart foram no segundo tempo. E é um time que perdeu jogando fora de casa contra o Lille. O Real Madrid também não está 100% nessa Champions, mas se a gente for comparar com o Milan jogando em casa, o Real Madrid tem mais força, né? Então vamos ver como é que vai ser esse Real Madrid depois do Clássico, depois da Bola de Ouro, que é um assunto que eu acho que quando passar a urgência da tragédia de Valência, se vai falar muito sobre a Bola de Ouro, mas é verdade que o Ancelotti optou por não falar muito sobre isso. A única coisa que ele disse é que o Vinícius está afetado como todos os jogadores em relação ao que está acontecendo em Valência, mas ele não quis entrar no ponto da Bola de Ouro nessa prévia. Enfim, como eu disse, vamos falar muito sobre isso quando a urgência da questão da tragédia de Valência passar. O Vini Júnior, que no último jogo da Champions resolveu aqui com um hat-trick, foi o melhor jogador em campo, que marcou 5 gols nos últimos 3 jogos sem a gente contar o El Clássico. Os tiozinhos estão limpando o gramado aqui. Sem contar o El Clássico, né? Porque no El Clássico o Real Madrid não marcou, mas nos 3 anteriores. E vamos ver como é que a gente vai ver o Vini, né, nesse jogo. No treino deu pra ver que ele estava bem, como sempre. Existe uma pressão muito grande para ver o que o Ancelotti vai colocar em campo nesse jogo. O Mbappé foi um dos mais criticados depois do El Clássico. O Real Madrid ainda não vai ter o Courtois, não tem o Carvajal toda a temporada, o Alaba ainda não está recuperado. A boa notícia é a volta do Rodrigo, né? Que se lesionou no último jogo da Champions aqui, naquela jogada que acabou com o gol do Lucas Vázquez, e que se recuperou de uma forma muito rápida para estar de volta e ajudar esse Real Madrid. E a gente viu no jogo contra o Dortmund como o Rodrigo é um cara que pode ser importante, principalmente fazendo esse trabalho de mais sacrifício, né? Para o jogo do Real Madrid. Então vamos ver como é que vai ser o retorno do Rodrigo. Não sei se ele vai ser titular ou não, acho que vai depender muito das sensações e do quanto arriscado pode ser ele ser titular desse jogo. Temos a curiosidade para ver se o Endrick vai voltar a jogar, porque ele foi titular no jogo contra o Lille e depois a gente não viu mais o Endrick em campo, então fica aí essa dúvida. Arda Güler e Endrick são 2 nomes que o torcedor pede muito para terem mais minutos, mas o Ancelotti tem segurado muito eles entrarem em campo nos últimos jogos, isso tem chamado muito a atenção. Vamos ver como é que vai ser a decisão do Ancelotti para essa partida. E a questão sempre dá 3 atacantes, o Brahim tá de volta, 4 meio-campistas, o Modric sempre pedindo titularidade, Tchouaméni ou Camavinga, porque o Tchouaméni também foi muito criticado depois do El Clássico. Enfim, o Ancelotti tem muitas decisões para tomar nessa escalação no jogo contra o Milan, e um Real Madrid que, obviamente, que os focos estão na tragédia de Valência, mas um Real Madrid que não pode tropeçar em casa na Champions depois de ser goleado pelo Barcelona aqui. Então a pressão realmente vai estar muito grande para o Real Madrid vencer e vencer bem, e para não se distanciar tanto assim das primeiras posições, porque o objetivo do Real Madrid é ficar entre os 8 para classificar de uma forma direta para as oitavas de final da Champions e não ter que jogar o playoff. Uma coisa bem diferente do Milan, que o objetivo é estar nos playoffs. Então o Milan, se consegue um ponto aqui, já vai ser um ponto de ouro, e para o Real Madrid seria um empate complicado, né? Porque nessa Champions todo mundo tem ressaltado que os jogos em casa contam muito. Pontuar em casa pode fazer a diferença entre estar entre os 8 e não, e classificar de forma direta e não ter que jogar outras 2 partidas e não. Então se sabe dessa importância. O jogo é nessa terça-feira, a gente vai transmitir na TNT e na Max, e claro que fica sempre o convite para vocês. E depois do jogo, claro que teremos vídeo por aqui, encerrando o vídeo novamente, mandando um beijo, um abraço para todo mundo que conhece alguém em Valência, que está sofrendo. Enfim, é uma situação muito, muito, muito complicada, e que realmente a gente vê as imagens e é de cortar o coração. Beijo para vocês, um ótimo final de dia aí. E voltamos, claro, depois desse jogo na Liga dos Campeões, 4ª rodada da fase de Liga da Champions.